joga. É porque no caso do Pedro, a gente lamenta mais ainda por estar acontecendo a segunda vez na seleção brasileira, entende? Não é só o problema da... Por exemplo, o Vinha vai ficar um longo período também longe dos gramados. Só que tem um contexto envolvendo o Pedro. E a verdade é o seguinte, dificilmente o Pedro terá uma outra oportunidade como ele estava tendo na seleção brasileira. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informe. Agora vamos continuar acompanhando as últimas novidades sobre essa lesão do Pedro aí, né? Como a imprensa vem analisando esse desfalque aí que o Flamengo terá na temporada. O atacante Pedro, importantíssimo pro Flamengo. E dessa vez teve uma lesão muito grave, uma lesão séria ali do Pedro durante a convocação para a seleção brasileira. Sozinho ali no treino ele acabou se contundindo e teve uma lesão muito parecida com a do Neymar. Isso significa que ele vai ficar muito tempo fora. A estimativa é entre 7, 8, 10 meses. Alguns falam que pode ficar um ano, mas 10 meses ali é um prazo que o Pedro deve retornar aos gramados. O Flamengo já se preocupa porque no meio do ano que vem tem o Super Mundial de Clubes, né, que será com aqueles monte de times e tudo mais, um mundial muito forte, tipo uma Copa do Mundo. Então assim, consequentemente, o Flamengo ficar sem o Pedro nessa competição que será importantíssima pode custar muito caro, não só ano que vem, mas principalmente nessa temporada, porque o Pedro é um dos grandes destaques do Flamengo e infelizmente se lesionou na seleção. O Benê trouxe informações, também falou sobre possíveis ali substitutos para o Pedro, até porque, segundo informações, o Flamengo já foi no mercado ali buscar uma alternativa para o atacante rubro-negro. Vamos acompanhar tudo isso e muito mais a partir de agora. O link do programa SBT Esportes Rio estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Muita gente comparou o Pedrinho, que também na época em que jogava, hoje é presidente do Vasco, jogando muito, foi convocado para a seleção. Um dia antes ele sofreu uma lesão gravíssima e ele foi desconvocado. Na ocasião do Pedro, em 2018, ele foi desconvocado, o Richarlison entra no seu lugar e o Richarlison acaba agarrando aquela vaga de uma forma que depois o Pedro demorou para reconquistar. E agora, mais uma vez, Vene Casagrande, o Pedro, essa imagem muito forte do Pedro. Primeiro, assim, um beijo no coração do Pedro, da família. Eu falo isso quando a gente tem a proximidade com o jogador. Agora ele tá com as filhotinhas dele, né, pequenininha. Tenta usar os filhos para tentar passar esse tempo e não ficar com a cabeça ruim, Vene, porque a cabeça nesse momento é o mais importante para esse atleta. Fernandinha, antes de mais nada, boa tarde a você, boa tarde ao Pedrosa, a todo mundo que está nos assistindo. Eu não poderia deixar de me solidarizar com o Pedro nesse momento. E vou até abrir o que eu fiz ontem. Depois do que aconteceu, obviamente, publiquei nas minhas redes sociais. E depois, cara, fui pro meu cantinho, pro meu quarto e orei por ele. Porque eu me coloco no lugar dele. Imagina a cabeça desse atleta, o que não tá passando. Porque como você bem mencionou, e também estava no bom VT da Alce, em 2018 ele passou pela mesma situação. Só que dessa vez, se a gente for parar e analisar o contexto, é ainda pior, sabe por quê? A idade dele já está mais avançada, querendo ou não vai ser a segunda lesão grave no joelho, embora não seja no mesmo joelho, mas é a segunda lesão grave. O valor de mercado dele cai, como bem mencionou o Pedrosa aqui no off. Então ele vivia o melhor momento da carreira dele, sem sombra de dúvidas. A gente trouxe aqui recentemente uma proposta de um clube inglês querendo comprar o Pedro por 20 milhões de euros, mesmo ele tendo 27 anos de idade e já ter ido para a Europa e já ter voltado para o futebol brasileiro. Isso também é levado em consideração. Então, é um momento muito triste para o Pedro. Eu desejo aqui toda a minha força para ele, que ele consiga passar por esse momento complicado. Ele é um cara religioso, tem o apoio da família, querendo ou não, isso ajuda, mas não tem como o rapaz não ficar triste nesse momento. Claro. E, obviamente, ele deve estar muito triste, muito abalado nesse momento, mas espero que ele volte. Ele vai ficar muito tempo longe dos gramados, cerca de 10 meses. Espero que ele volte ainda melhor. Mas, de fato, é um momento muito complicado para o atacante rubro-negro. Ô, Pedrosa, 10 meses a gente está falando do início do segundo semestre do ano que vem. Olha só, assim, eu fiquei muito triste ontem quando eu recebi essa notícia. Faz ideia o jogador, a família do jogador, a família que não tá perto, porque imagina, ele tá servindo a seleção, ele tá lá. A família recebe a notícia que nem a gente recebeu, Pedrosa. Isso foi um assunto que chateou o mundo do futebol, né? Os torcedores dos outros times, os jogadores dos outros times e, obviamente, a gente que trabalha comunicando esse futebol, o Lucas Pedrosa. Boa tarde, Fernanda, Vene, galera de casa. Sem dúvida alguma é uma lesão muito grave, ligamento cruzado anterior. É uma lesão até comum, infelizmente, dentro do futebol. A gente pode relembrar aqui, o próprio Neymar teve essa lesão, Jair e Paulinho pelo Vasco esse
esse ano tiveram essa lesão. Então, assim, é uma recuperação muito delicada, onde você exige muita força mental. E são 10 meses para ele voltar a pisar no campo como jogador de futebol. Isso não quer dizer que ele já vai voltar a ser o Pedro de antes. Ele precisa de uma adaptação. Ele precisa voltar realmente a perder o medo também depois dessa lesão. Ele sabe como é que é esse processo, por já ter passado por isso, mas sem dúvida alguma, o golpe que aconteceu dentro da carreira dele, de estar recuperando esse espaço na seleção, muita gente até cotava o Pedro para ser titular já na sexta-feira. Enfim, cara, só muita força ao Pedro, muita força mental, muito trabalho psicológico aí, se cercar de profissionais, se cercar da família, do amor das pessoas que gostam dele, porque a gente sempre lamenta, independentemente do grau da lesão, e sendo assim, então, é pior ainda. E não foi nem uma lesão de choque, nada, né? Uma lesão realmente que ele teria... Ele se machucou sozinho. Então, ele teria... Ele se machucou sozinho. Se ele tivesse sozinho, literalmente treinando sozinho. no ninho, assim, a culpa obviamente não é da seleção brasileira, né? Esse jogador estaria, se ele não estivesse treinando aqui, ele estaria treinando no Flamengo. Então, assim, eu acho que o torcedor não precisa ficar com essa raiva, assim, olha a seleção machucando mais um. Não foi a seleção que machucou o Pedro, o Vene Casagrande. Eu não acho que tem que culpar a seleção. E foi o que você mencionou. Ele poderia se machucar aqui. Sim. Descendo uma escada, ele pode se machucar. Verdade. Só que eu acho que esse tipo de situação levanta um outro debate, que a gente precisa ter esse debate. Não dá para o clube sair no prejuízo técnico e também financeiro. Eu acho que deveria ter uma discussão no futebol brasileiro, porque se isso acontecer, querendo ou não, ele se machucou com a seleção. Isso é um fato, não podemos esquecer isso. Então o Flamengo, além de ter um prejuízo técnico, vai ter um prejuízo financeiro, porque durante esse tempo todo, quem vai pagar o salário do jogador é o Flamengo. A seleção apenas devolve o jogador. E é isso que de fato acontece na prática. Eu acho que esse debate já poderia ter acontecido quando aconteceu com o Neymar, por exemplo, porque o Neymar está sem jogar até agora. E quem está pagando o salário dele é o Al Hilal. Pouca gente fala disso porque o clube lá tem muito dinheiro, não está fazendo nenhuma falta. No caso do Flamengo, vai fazer falta, obviamente. E repito, você vai acha além que do deveria prejuízo ser técnico. debatido do caso como? Que você acha? Exemplo, vou dar um exemplo. Aconteceu isso aí, a CBF ou a seleção uruguaia, enfim, se fosse com a Arrascaeta, por exemplo, eu acho que a federação poderia ser responsável por pagar o salário durante o período que o jogador não voltar a campo. Ele voltou a treinar e o clube começa a pagar novamente. Ou deixa de ser obrigado a liberar jogador para a seleção, mesmo sendo data FIFA. Eu acho que deveria ter um debate. Eu não acho justo. E eu não estou falando isso por ser o Flamengo. Se fosse qualquer outro clube, claro, eu ia mencionar isso. Eu não acho justo o clube, no caso o Flamengo, ter o prejuízo técnico e o prejuízo financeiro. Porque a verdade é essa. O Flamengo sai perdendo bastante. Tanto é que a gente pode até entrar no debate se o Flamengo deve ou não contratar outro jogador para essa posição. Mas você não ter o Pedro já é um grande prejuízo. E não ter o Pedro e ainda bancar o salário dele durante uma lesão que ele sofreu com a seleção brasileira, eu não acho nem um pouco justo. Você concorda, Pedrosa? Concordo. Não sei se é algum mecanismo de pagar metade do salário, de assumir um risco, porque eu não sei se dá obrigação na data FIFA, porque senão a gente vai acabar esvaziando o que são as seleções de futebol. E a seleção de futebol é um sonho para todo mundo. Mas, sem dúvida alguma, a responsabilidade financeira, principalmente para uma CBF que tem dinheiro para poder fazer isso, sem dúvida alguma, eu acho que poderia ser uma discussão debatida de pagar metade, de dar suporte e tudo mais. Gente, a gente falando novamente eu aqui... acho que assim, eu acho interessante o debate, mas eu acho muito utópico. Se a gente está falando de uma confederação que não deu um suporte para um Grêmio e Inter financeiro, que passaram por tragédias de chuva, pensa nisso, Vene. Sim, não é. Pensa. A gente viu, o Inter ainda conseguiu recuperar rápido, né? O Beira-Rio. O Grêmio correu atrás do prejuízo. Imagina, eu acho que por uma lesão, uma CBF custear, eu acho bem utópico. É porque nesse caso eu é a acho CBF. muito Mas interessante. Se fosse a Federação Chilena. Do Uruguai, talvez, que tem vários uruguaios no Flamengo, por exemplo. Sim, exatamente. Mas eu acho que isso não vai acontecer. Eu também acho que não. Olha aqui, vamos olhar aqui a tabela. A gente colocou aqui uma arte, na verdade, com a sequência de lesões do Flamengo. Entendam, a gente está trazendo a do Flamengo porque foi o Pedro do Flamengo. Mas a gente não tá querendo nesse programa dizer que só o Flamengo machuca jogadores, ok? Até porque se a gente for olhar o cenário, eu tô doida para um jornalista CDF fazer a tabela de lesões do ano até aqui dos clubes. Eu tô doida. Eu fico dando F5 nos sites que tem um monte de CDF, aquele povo que faz umas matérias maneiras pra caramba, pegar aquela tabela e botar
Qual o clube que mais machuca? Você vê ali em cima os que mais brigam. Vai ter trabalho. Porque a gente está falando não do Flamengo, a gente está falando do calendário brasileiro, né, gente? Olha aí os lesionados do Flamengo. O Vinha tá com ligamento do joelho direito, né? Um problema. O Cebolinha, tendão de Aquiles, uma lesão muito, muito delicada no futebol. Muita gente vai lembrar, é a do Adriano Imperador, né? Foi essa lesão. Gabigol é posterior de coxa da coxa direita, um músculo na posterior da coxa direita, girou aí a nossa arte. O Arrascaeta, adutor da coxa esquerda. E o De La Cruz é também um músculo na posterior da coxa direita, na parte posterior da coxa direita. A gente está vendo muitas lesões nessa região da parte de trás, né, que a gente chama de posterior de coxa, né? O Michael também posterior da coxa direita e o Léo Pereira é um entorse no joelho esquerdo. Cadê? Vamos ver mais? Tem mais? E o Pedro agora com ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, cerca de 10 meses fora, sem sombra de dúvida, uma das maiores lesões aí, vamos dizer, da temporada, né, gente? O Bruno Henrique foi o quê quando ele ficou 9 meses também? Foi a pior, né? Porque foi o Bruno Henrique rompeu tudo, O último E ele ficou 9 meses, né? Ficou mais tempo do que Ficou 10 meses. 10 meses. 10 meses. A expectativa era 12. Então a gente pode até ter uma expectativa bacana aqui, porque a gente pode falar, de 10 para 9, bobeira. Pro jogador que tá parado, um mês é coisa pra caramba. Não, sim. O Jair e o Paulinho, a expectativa é de 8 meses. Deles voltarem a treinar agora no mês de outubro. O Paulinho já tá o quê? 4? Mas eles já vão voltar agora a treinar com o grupo, pelo menos essa é a expectativa no mês de outubro. Foi no Campeonato Carioca. É porque no caso do Pedro, a gente lamenta mais ainda por estar acontecendo a segunda vez na seleção brasileira, entende? Não é só o problema por exemplo, o Vinha, vai ficar um longo período também longe dos gramados. Só que tem um contexto envolvendo o Pedro. E a verdade é o seguinte, dificilmente o Pedro terá uma outra oportunidade como ele estava tendo na seleção brasileira. Se você parar e analisar o contexto da situação, é por isso que eu lamento mais ainda. É porque quando a gente fala da convocação, a gente fala do que o jogador está construindo na temporada. E a gente viu um Pedro em que várias vezes nós colocamos aqui ele como um dos melhores jogadores brasileiros na temporada brasileira. E aí você tem uma lesão dessa, você interrompe tudo. E eu acho o seguinte, recorte. Como ele volta? A seleção brasileira também tem que lamentar bastante. Claro que porque sim. Hoje, embora o João Pedro tenha sido convocado para o lugar dele, ele está jogando muita bola no futebol inglês, mas hoje a seleção brasileira não tem o seu travante como é o Pedro, com as características. Que é algo raro atualmente. Se a gente parar para pensar, todo mundo de xerém, hein? Inclusive, isso é até mais uma coincidência, né? Porque em 2018 o Richarlison entrou. Ele era do América Mineiro, né? Mas ele fez. Estava no futebol trouxe inglês. Agora é o João Pedro, que foi do Fluminense e também está no futebol inglês. Então tá aí um pouco da informação do Vene Casagrande falando sobre o futuro do Pedro, né? A previsão inicial é de 10 meses. O Flamengo vai está reavaliando, acho que o Pedro nesse exato momento, para saber o nível da gravidade, né? Esperamos que ele possa se recuperar o mais rápido possível. É claro, são 10 meses, mas que pode ser um pouco antes. Porém, é um jogador importante demais e certamente vai fazer muita falta, assim. O Flamengo tá indo no mercado, muito se falou no nome do Martial, que jogava no Manchester United, tá um tempo também sem atuar, um jogador que surgiu como uma grande promessa, mas nunca entregou tudo aquilo que se esperava dele, oscilou bastante e tá sem jogar desde o ano passado, então contratar um jogador lesionado não vejo tanta vantagem, um jogador na verdade que vem de lesão, né, porque acredito que ele já tá bem recuperado, porém tá parado, então o DP ali que muitos se falaram do nome dele, que seria um jogador espetacular para vir pro Flamengo. Falaram que ele já estaria ali acertado com o Lille da França, que recebeu uma proposta muito boa para voltar a jogar no futebol francês. Então, qualquer novidade, vamos trazer para vocês aqui no canal. O que a gente pode afirmar é que o Pedro vai ficar um longo período fora dos gramados e mais uma vez, pela 1000ª vez, o Gabigol terá a chance ali de entrar como titular e quem sabe voltar a jogar um pingo daquele futebol que ele vinha praticando alguns anos atrás. Daqui a pouco voltaremos. Um grande abraço e até logo mais. Valeu!